Nós vamos conversar com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia BJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. É sempre um prazer participar do Jornal Brasil Atual. Prazer é nosso em recebê-lo aqui, Uchoa. Infelizmente, para tratar de um tema bastante espinhoso, né? A gente estava acompanhando há pouco aqui a matéria a respeito do depoimento da advogada Bruna Morato ontem na CPI da Covid no Senado, e eu queria abordar com você um aspecto desse depoimento. Na verdade, tem vários para abordar, porque é uma história a se confirmarem as provas absolutamente tenebrosa, macabra, né? Mas o show, eu queria que você falasse a respeito de um aspecto ali, que é o fato da Prevent Senior ter agido supostamente em conjunto com médicos do chamado gabinete paralelo, um pacto ali para tentar validar o chamado kit Covid e evitar um lockdown no Brasil, de acordo também com os interesses do Ministério da Economia, que foi citado pela advogada Bruna Morato. Como é que você vê essa articulação, Shoa? Pois é, Glauco, veja só. A pessoa procura um plano de saúde, que o nome já diz, é plano de saúde, é para ter saúde. Mas, na verdade, ela está indo para um plano da morte, né? Isso é um absurdo total, isso é uma coisa totalmente inusitada, que eu tenho certeza que se alguém fosse procurar um plano para morrer, não procuraria o plano Prevent Senior, procuraria um plano talvez funerário, que era para dar aquela assistência no caso da morte. A Prevent Senior, ela articulou de forma absolutamente maliciosa, a partir de interesses de médicos negacionistas, que estão cada vez mais demonstrados dentro da estrutura do governo, se não diretamente, mas pelo menos dando aquela assistência voluntária, né? Mas assistência voluntária no sentido de legitimar as piores práticas previstas pela ética médica. É um escalabro total que a gente ficou sabendo por causa da CPI. Para você ver que a CPI ela vem prestando uma função fundamental no Brasil, que é demonstrar de que maneira, sem empatia, irresponsável, desorientada, desorganizada, sem qualquer tipo de responsabilidade, esse governo vem governando o Brasil. É um escândalo total. Eu nem sei te dizer a quantidade de crimes que podem ser envolvidos numa especulação como essa, porque só isso já daria o que falar. Quando se fazia isso lá em Auschwitz, Glauco, experimentos com seres humanos, inclusive sob o risco de levar à morte, se fazia isso de uma forma consciente, porque, afinal de contas, Auschwitz era um campo de extermínio, né? Mas a Prevent Senior não, até onde se sabe, era um plano de saúde, e as pessoas vão para viver, não vão para morrer. Agora, como você ressaltou, Shoa, essas notícias relativas à Prevent Senior vêm à tona por conta da CPI da Covid, mas justamente por isso a gente precisa também apurar a responsabilidade, por exemplo, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e do Conselho Federal de Medicina e também dos Conselhos Regionais de Medicina, porque muitos órgãos receberam denúncias do tipo não só, inclusive relativas à Prevent Senior, mas a outras operadoras de plano de saúde no mesmo sentido de fazer propaganda e de acabar tirando justamente a autonomia do médico ao impor o chamado kit Covid, e simplesmente parece que tudo passou meio batido só agora que veio à cena, infelizmente tarde demais para muita gente que acabou morrendo em decorrência desse tipo de iniciativa. É necessário também apurar a responsabilidade da agência regulatória e dos conselhos, Uchoa? Sem dúvida, Glauco, porque a gente sabe muito bem, e aqui no Ceará também aconteceu, as pessoas recebiam kit Covid. Eu não sei se por orientação do médico, ou se já recebiam automaticamente. Eu só sei que há relatos de médicos que passaram kit Covid porque era uma orientação do plano de saúde, e há relatos de médicos já atrás que denunciavam estar sendo assediados a passar o kit Covid. Então, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, se recebeu e tudo indica que tenha recebido denúncias, ela tem uma corresponsabilidade aí, no mínimo pela omissão de ter fiscalizado de forma correta, de forma
diligente esse tipo de denúncia. E o Conselho Federal de Medicina, Glauco, foi citado pelo próprio presidente da República como um exemplo de legitimação desse tipo de prática. Então, o Conselho Federal de Medicina ele está envolvido até o pescoço nessa estratégia de distribuição de medicamentos ineficazes contra o tratamento da Covid e que vieram a resultar em morte em muitos casos. É uma investigação paralela e que precisa ser feita. Não pode ficar só na Prevent Senior. Pode ter certeza de que a Prevent Senior não foi o único plano de saúde a induzir ou a determinar que seus médicos prescrevessem esse protocolo. Ela é apenas o primeiro a ser investigado. Aqui mesmo no Ceará a gente tem notícia de que isso aconteceu, porque esse embate que aconteceu entre médicos negacionistas, ele também foi confrontado por médicos que têm responsabilidade com a vida e que vêm denunciando isso desde o princípio. Seria muito importante se a CPI tivesse tempo de convidar, a exemplo do que convidou, por exemplo, os infectologistas, né, que defendem, que refutaram o negacionismo, que convidassem também os médicos que refutaram essas condutas absolutamente imorais do Conselho Federal de Medicina e dos planos de saúde, para levar, inclusive, em discussão a responsabilidade da Agência Nacional de Saúde Complementar, que eu acho que está aparelhada e que não tem qualquer tipo de moral. Acho que hoje o certo mesmo era que todos pedissem demissão, além de desculpas, né? E ficassem à disposição da justiça para responder judicialmente pela quantidade de crimes que ajudaram a praticar. Falando em convocação, Uchoa, ontem o depoimento da advogada Bruna Morato revelou ali que existiria uma coordenação entre o chamado Gabinete Paralelo e o Ministério da Economia para que as pessoas, na verdade, se sentissem à vontade para sair às ruas e não fossem adotados os lockdowns para não travar a economia, né? A gente até lembra que teve ali empresários junto com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, indo a pé ao prédio do Supremo Tribunal Federal. À época, o presidente da corte era o ministro Dias Toffoli, para pedir medidas, inclusive contrárias à adoção do lockdown, para fazer a economia funcionar, enfim. E nós já vimos em outros depoimentos também, como dois ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, dizendo que o ministro Paulo Guedes não tinha feito nada para ajudar, né, no planejamento da condução do combate à pandemia de Covid-19. Você acha, Uchoa, que o ministro deveria ser convocado à CPI para dar explicações, inclusive porque a descontinuidade do auxílio emergencial e depois o seu rebaixamento fez com que as pessoas tivessem que sair às ruas e trabalhar de forma presencial, né, por conta da informalidade que reina no Brasil e, obviamente, que as contaminações aumentaram, né? O gabinete paralelo era o gabinete da desobediência civil, né, Glauco? Era o gabinete que fortalecia as ações contrárias às medidas sanitárias. Era o gabinete que funcionava para defender as medicações ineficazes, que funcionava para tentar descreditar as determinações sanitárias dos governos estaduais, dos municípios, e que também promovia a aglomeração. Eu acho que deve, sim, convocar o ministro Paulo Guedes para justificar tudo isso. Agora, eu não sei se vale mais a pena, porque isso aí já é um fato, isso aí não há nenhuma negativa em relação a isso. É absolutamente inequívoco que o ministro Paulo Guedes ele trabalhou nesse sentido. Veja só, quando ele deu aquela determinação de suspender a vacinação dos adolescentes, por si só já é uma demonstração de desinteresse muito grande na imunização através da vacina para um segmento populacional enorme do Brasil. Agora, veja só, você está falando do Paulo Guedes, né? Imagina o Pazuello, né? Que o Pazuello é o ó concurso, digamos assim, né? Nesse tipo de ação irresponsável. O presidente da República não usa máscara, o presidente da República aglomera sem parar,
presidente da República, o presidente da República falou na ONU, né, que não entende como é que os chefes de Estado são contra os tratamentos que ele acha que são eficazes, inclusive ele utilizou, quer dizer, nós estamos no país do desmando, né? A cada dia que passa é um dia mais de crime de responsabilidade cometido ou crime comum. Hoje são 29 de setembro, ontem foi cometido um outro, no sábado foi cometido um anterior, na sexta-feira foi cometido também, a gente já sabe que amanhã será cometido hoje outro. Então, o Brasil se tornou o país da delinquência reiterante, né? Falando dessa questão da delinquência, você até chegou a comentar há pouco no Twitter, eu vi aqui a sua postagem, que é difícil enumerar os crimes que teriam sido cometidos pelo presidente da República, apurados no âmbito da CPI da Covid, mas não só. Mas mesmo assim eu vou pedir para você essa tarefa hercúlea, quase uma cartela de bingo do Código Penal, e falasse a respeito das possíveis consequências e punições daquilo que foi e ainda está sendo apurado pela comissão. Shoa. Isso aí você me coloca numa situação difícil, Glauco, porque as pessoas vão pensar, pô, esse cara não entende nada de direito, porque vai sempre faltar algum. Pode ter certeza, eu vou tentar aqui realmente enumerar alguns, mas vai sempre faltar. Por exemplo, há crime de responsabilidade e crimes comuns, né, sobrando, saindo pela tabela. Crime contra a probidade da administração, guarda legal de emprego público, crime contra a segurança interna, crime contra a saúde pública, crime de epidemia, crime contra exercício de direito político individual e social, porque aí tem vários, não são só relacionados à pandemia. Infração de medida sanitária, irregular de verba, renda pública, prevaricação, sei lá, subtração de material de salvamento, crime contra a vida de terceiros, crime praticado por funcionário público contra a administração. Então, assim, incitação contra a vida, são muitos, Glauco. Você realmente me coloca numa situação difícil. E outra coisa, ainda há mais que serão cometidos. Esse é o problema, né? E nós estamos falando aqui de crimes de acordo com a legislação brasileira, porque no Tribunal Penal Internacional você sabe muito bem que há denúncias de crime contra a vida e crime de genocídio. Então, essa tarefa que a CPI terá de elaborar um relatório e apresentar ao Ministério Público, que a CPI, ela, lamentavelmente, ela inquire testemunha, ela ouve suspeitos, ela pode até prender, ela requisita a administração pública documentos, ela faz um monte de coisa, quebra sigilo bancário, fiscal, de dados, telemáticos, uma série de coisas, mas ela não pode propor a demanda efetivamente. Então, isso é uma coisa que eu acho que até que a legislação deveria ser talvez alterada nesse sentido, porque ela vai propor ao Ministério Público as ações que deverão ser levadas, encaminhadas, quando comuns ao Supremo Tribunal Federal. E aí abre uma brecha muito grande para que o Procurador-Geral da República tente blindar o presidente da República desse conjunto a gente chama de indício porque não está confirmado, mas vamos lá, desses indícios robustos, né, de cometimento de crime. E aí é uma outra questão interessante, se o Procurador-Geral da República pode ou não pode fazer isso, né, Glauco? Porque o Procurador-Geral da República ele tem o dever de zelar pela Constituição, ele tem o dever de cumprir também o dever constitucional de promover a ação pública. Então, ele também não pode se esquivar da sua função constitucional. E há criminalistas que dizem que, se isso acontecer, o Procurador-Geral da República se omitir, há a possibilidade de se entrar com uma ação subsidiária, né? Que seria uma coisa mais ou menos não, uma coisa não é de rotina, né? Claro, porque não se imagina que o Ministério Público vai prevaricar, mas é possível entrar com uma ação penal subsidiária para que o Supremo Tribunal Federal receba todo esse material e abra o inquérito necessário. E essa hipótese... E para dar nome aos bois é o Cacai, né? Estamos falando de um dos maiores criminalistas do país. E tem razão, viu, Glauco? Já pensou
se o Ministério Público simplesmente prevaricasse da sua função e o presidente ficasse blindado para cometer todo tipo de crime, nós não estaríamos efetivamente numa democracia, nós estaríamos num Estado autocrático. E enquanto existir alguma centelha de democracia no Brasil, isso precisa ser, de fato, levado em consideração. E essa hipótese, né, da ação penal privada subsidiária da pública foi levantada ontem pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, que também entendeu isso como uma alternativa a uma possível inação da Procuradoria-Geral da República, que nós vemos é totalmente alinhada com o presidente Jair Bolsonaro. Mesmo, inclusive, com a proposição de denúncia, né, o show ainda teria que ter autorização do Congresso. Nós lembramos também que por 2 vezes a Câmara dos Deputados rejeitou denúncias, que as denúncias fossem encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal à época em relação ao ex-presidente Michel Temer. Então é um caminho árduo para se chegar à responsabilização criminal do presidente Jair Bolsonaro enquanto ele estiver ali no Palácio do Planalto, Shoa. Sim, sim, porque seria uma ação privada subsidiária da pública, né, que seria bom também que fosse acompanhado contra as ações efetivas contra o Procurador-Geral da República pela omissão, né, e depende da autorização da Câmara, mas também depende da autorização da Câmara o impeachment, né? Então, assim, que poderia ser um caminho mais simples. O que não pode é não haver nada. Eu acho o seguinte, é difícil, é complicado, não sei o quê, né? Não, tem que ser feito, né? A nossa parte, enquanto cidadãs e cidadãos, utilizar o direito da forma mais ampla possível. Claro, a sociedade cobrar o encaminhamento disso aí. De qualquer maneira, se isso não acontecer nesse momento, vai acontecer depois, Glauco. Esses crimes não ficarão impunes. 2022 está chegando, as urnas vão ser testadas e eu tenho certeza absoluta que esses irresponsáveis serão criminalizados. Não só o presidente da República, viu? Voltando aqui ao nosso começo de conversa. O presidente da República é só a cereja do bolo, né? Há muitos aí nessa sequência de, de organização que merecem também ser penalizados de acordo com a lei, de forma rígida, de forma forte e de forma diligente, né? Desde do senhor presidente da República até as senhoras e senhores cloroquiners que existem por aí nessa cadeia toda. É o que eu espero. E os planos de saúde, idem, né? Que inclusive receberão também, certamente, as suas ações, responderão pelas suas ações de indenização que irão começar a correr por aí, porque quando você procura um plano de saúde, como eu te disse, você procura viver, não é morrer. Efetivamente, morrer não é o desejo de quem procura um plano de saúde ou um hospital. E a gente comemorou, não, né? Nós marcamos aí 1000 dias de governo Bolsonaro nesse início de semana, o Shoa. E o que preocupa, na verdade, são os dias que ainda restam, pelo menos desse mandato, porque a democracia continua sendo corroída e as pessoas continuam sofrendo os efeitos de um governo que, dado o nível de crime de responsabilidade, né, de crimes de responsabilidades que foram cometidos até agora, poderia já não estar aí. Eu não completei 1000 dias porque eu estava lá na Lapônia. Eu fui para o mais longe possível no mundo, do começo do início desse governo. Na posse, eu mudei. Meu trajeto estava lá no Polo Ártico, para estar bem longe disso. Então, ainda estou alguns dias desses 1000 dias, mas eu tenho certeza absoluta que não melhorará em nada essa situação. É um governo desastroso, é um governo que a gente tinha certeza que ia ser muito ruim pelo, 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 pela trajetória política, né, do ator que havia sido eleito presidente da República, mas não só pela trajetória indecorosa e pela inação política e pelo mau gosto nas palavras, pela falta de educação, mas também pelo nível da campanha eleitoral orquestrada por fake news. Mas, olha, conseguiu bater todos os recordes de ruindade, porque é um terror, não é só na saúde nem se fala, mas é um desastre econômico, é um desastre ambiental, é um desastre nos marcos civilizatórios, é um desserviço à educação, é um abuso à cultura,
É uma vergonha total. Olha, nós não merecíamos, Glauco. Você, que é um homem sereno, trabalhador, jovem, cheio de esperança na vida, e eu também, que sou um cara que aqui do meu lado tento fazer a minha parte, nós não merecíamos definitivamente isso. Vamos supor que algum pecado nós cometemos e merecíamos uma coisa ruim, mas isso é demais, meu amigo. Ninguém merece isso. É o fim da picada, o planeta não merecia isso. Era uma coisa que não é questão de que deve ser eliminada, é que não devia ter existido. A humanidade não merecia uma coisa tão horrível como essa que vem acontecendo no Brasil. E pior que não veio só, veio mal acompanhada. Agora, a minha esperança, Glauco, é que, de fato, aconteçam as eleições e os brasileiros hoje profundamente não só incomodados, mas arrependidos, reparem, né, esse equívoco que custou já 600 mil vidas só para falar em pandemia, sem falar em emprego. Daqui para lá tem coisa muito pior e eu não vejo solução de melhora, porque quando você imagina que tira o Pazuello e coloca um ministro da Saúde que é médico, é um camarada que se acha com o direito de viajar na comitiva para os Estados Unidos, adoecido, dando o dedo do meio para as pessoas, sem qualquer tipo sabe, baixo nível, um vexame. Né? Mas nós vamos aqui um dia, Glauco, você vai me convidar num dia em que a gente esteja vendo arco-íris, o sol esteja mais deslumbrante e a gente esteja em dias mais felizes. Pode ter certeza, eu tenho certeza disso, eu tenho fé nisso. Você e a Marilu vão me convidar num dia em que seja para comemorar. Eu tenho certeza absoluta. Isso aí, Uchoa, como já diria o poeta, o sol há de brilhar mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, ótima como sempre, e até a próxima, Uchoa. Eu que agradeço, meu amigo, um super beijo em todo mundo, Marilu, Rama, Terlane, todo mundo. Glauco, você já é de casa, viu, meu amigo? Terminou a pandemia, vem ao Ceará, eu vou lhe mostrar as coisas boas da vida, porque só a notícia ruim complica demais. Vamos Opa, para frente. não faz esse convite duas vezes que a gente vai, hein, Uchoa? Vamos organizar uma Tá caravana feito. aí, caravana do Jornal Brasil Atual. Bom demais. Valeu, Uchoa. Conversamos aqui com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.